militantes. É verdade, de eleitores, né? Olha só, eu vou dar meu ponto de vista com toda sinceridade. Primeiro, sou contra qualquer tipo de pesquisa eleitoral. Para início de conversa. Esse é meu ponto de vista a respeito de todo mundo aí que está dando opinião. Em virtude da falta do brasileiro ser não politizado, ele é influenciado. E a eleição é vista como se fosse um torneio de futebol, sabe? Que tem gente que não tem a sua opinião formada e é fácil de ser manipulada. Ah, eu não vou ficar aqui porque eu acho que não vou perder, eu vou apoiar o ciclano fulano que está na frente. Ele não olha por outro ângulo se essa pessoa realmente é qualificada, se o plano de governo se compatibiliza com aquilo que ele defende. Né? Na maioria das vezes ele não entende nem a ideologia do partido a qual aquele candidato está. E conversando também com os candidatos, que agora tem a janela que vem aí, você conversa com o candidato que passa para dentro de um partido por interesse do poder financeiro, de tempo de horário e uma série de coisas que ele vai ser beneficiado não porque é aquilo que ele realmente acredita. Com toda sinceridade, já deveria ter sido proibido esse tipo de coisa. Poderia ser manifesto. Quem é que vai ser candidato? Fulano, ciclano, beleza, acabou. E cada um observasse, de acordo com o tempo eleitoral da rádio lá que colocar, quais são as melhores propostas. E o povo escolhesse. Eu sou contra a pesquisa eleitoral. Isso prejudica todo o processo. Minha opinião, respeitando a do senhor. Pode comentar aí. Além das pesquisas eleitorais, a gente sabe também que muitas eleições elas podem ser ditadas pela forma que a mídia se posiciona, seja as mídias sociais, e principalmente, né, algumas campanhas foram feitas e elegeram candidatos através das mídias sociais com uma certa manipulação. Vocês que trabalham nessa área, que trabalham com comunicação, como vocês enxergam esse tipo de interferência das mídias? Bom, Júlia, como você falou, as mídias elas influenciam diretamente, né? Até complementando o que o Norberto falou, o ser humano ele é influenciável. O ser humano ele é influenciável, não tem como a gente falar que não é, porque a pessoa que ela não tem uma opinião formada, ela pode ser levada principalmente na questão de não querer perder o voto, né? Naquele pensamento, não, eu não quero perder o meu voto, então vou votar naquele ali que está mais à frente, né? Só nesse sentimento de não ter jogado o voto fora. Infelizmente a gente ouve muito isso e acompanha. Porém as mídias são meios de manipulação e persuasão, então, nós sabemos disso. Agora, se uma mídia ela é comprada por determinado candidato, ele pode sim influenciar a forma de trabalho e a forma de posicionamento dele. Como o professor Wilton falou, eu já trabalhei em várias pesquisas e instituições de pesquisas também, e realmente, se tem uma determinada pessoa que contrata uma pesquisa só para poder estimular e mostrar que ele está à frente, ele faz uma obra em determinada localização, né, se seja ele já uma pessoa pública ou não, uma determinada localização da cidade, e vai ali fazer uma pesquisa de forma recente. Claro que as pessoas vão lembrar do nome dele, então ele pode falar que está à frente das pesquisas, mas como o professor Vitor falou, pode ser muito manipulável isso, e realmente pode lá no final, né, quem sai à frente dessas pesquisas, quem começa a fazer essas pesquisas já de forma adiantada, pode ser que lá na frente esteja um passo além por essas questões, porém manipulável. É verdade. Sua opinião, professor Wilton? Eu vou ser o advogado do diabo. Toma, Pois diga. Nós estamos vendo o lado político, local e o eleitor. Eu estive conversando essa semana com um secretário de um outro partido e a gente estava debatendo a respeito dos pensamentos políticos na cidade de Anápolis. Eu vou ser sincero com vocês aí e o nosso ouvinte, e ele vai compreender o posicionamento dos partidos. A intenção agora é criar uma base que seja de vereadores e prefeitos para trabalhar na próxima campanha daqui 2 anos. Então, tudo que está sendo feito agora é em preparação para daqui 2 anos, onde nós vamos ter deputados estaduais, federais, governador e presidente da República. Então, vamos lá. Se eu tenho uma base boa de vereadores aqui no município de Anápolis, qual que é a chance que eles vão estar daqui 2 anos trabalhando na minha eleição? Eu como deputado estadual, federal, senador, governador, ou até mesmo presidente da República. Então os partidos vão vir fortes,
através de campanhas, fazendo pesquisas eleitorais, entendendo qual que é o candidato que vai ser bom para mim daqui 2 anos. Então esse já agora já é o outro pensamento, já por detrás aí de toda essa campanha, de todo esse pensamento, todo esse processo eleitoral. Olha só, eu vou mostrar o que a gente está debatendo aqui. Por exemplo, olha essa matéria aqui que diz aqui. Gente, eu vou falar especificamente, não é questão direcionando para um determinado partido, mas eu acho aí uma contradição. Olha, está nas mãos do governo afirma Roberto Góes sobre a candidatura em Anápolis. O que o governador tem a ver com o candidato de Anápolis? Nada contra o Caiado, tá? Eu acho que ele está fazendo um bom governo, mas se une aqui o outro que está saindo também, né? Já deu os 2 anos do mandato dele, já trabalhou, já fez o que tinha que fazer. Por que o governador tem que decidir quem vai ser o candidato aqui de Anápolis? Não seria o diretório local definir, olha, nosso candidato é esse aqui. Talvez os que não apareceram também na pesquisa, porque ainda não manifestaram também o interesse de ter o seu candidato. Como o senhor falou, o que está faltando? Porque, na realidade, quem quer ser candidato a prefeito, nem estou falando a vereador, que ainda dá um tempo, ainda tem um tempo para se organizar, mas quem quer ser prefeito de uma cidade como Anápolis, município industrial que faz parte da 65ª posição no Brasil de cidade que mais produz, que tem um PIB lá em cima, uma série de coisas boas, né? E o cara agora, em véspera de eleição, vai decidir se quer ou não ser candidato e fica... O que você planejou para Anápolis? Uma cidade com essa envergadura toda, que foi que você planejou, né? Eu vejo também, baseado agora essa semana, estava vendo aí por outros jornais, 35 candidatos a prefeito de Anápolis. Cara, não se vê ninguém discutindo o que é melhor para Anápolis. Eu não vejo ninguém sentado com os empresários, fazendo reunião com os empresários, sentado com o pessoal da saúde, o que é melhor para a saúde, sentado com o pessoal da educação, sentado com o pessoal de recursos humanos, que é a área de vocês também, o que a gente pode fazer para preparar esse povo para daqui a 20, 30 anos, porque o prefeito de Anápolis, no meu ponto de vista, respeitando de todos os senhores, ele tem que ser um cara visionário. Numa cidade do porte como essa aí, que não tem que pensar para o que é daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, talvez para 2 mandatos, é para daqui a 30, 40, 50 anos. E a gente não vê ninguém discutindo isso aí. Se vê pessoas se posicionando querendo ser candidato, mas não vem dizer o que quer fazer e não vem trabalhando isso. Pelo menos, eu acho que quando termina uma eleição para aqueles que pretendem e dá noção, é começar a analisar e começar a fazer seu trabalho de plano de governo para aquilo que quer. O que os senhores acham desse comentário? Foi um pouco de que eu fiz, mas qual o ponto de vista de você nesse sentido? Olha, Beto, assim, é bem pertinente. O que a gente realmente avalia na cidade de Anápolis é pessoas que querem estar ali vamos dizer, ocupando a cadeira de governo, né, como o prefeito. Só que, como o professor Wilton trouxe lá no início da nossa entrevista, dados que são extremamente relevantes para a cidade, é que a Anápolis está perdendo muita posição no estado. É verdade. E já perdeu. Já perdeu. Esses dias mesmo eu ouvi de um vereador aqui na rádio, não em uma outra rádio, falando que a Anápolis está crescendo, que ela é quase o primeiro PIB do estado. Eu falei assim, que ilusão, ele não conhece nem a cidade que ele mora, né? Não conhece a capital Goiânia, que é em primeiro lugar. E o posicionamento que a Anápolis está perdendo para outras cidades goianas. Sim. Sim. É claro que não só na questão, hoje a Anápolis ela tem um polo industrial muito bem desenvolvido, mas tem outros fatores que estão crescendo e estão deixando a Anápolis para trás, como é o agronegócio. Então a gente vê aí cidades industriais como Aparecida de Goiânia, vemos cidades de agronegócio como Rio Verde, né? Jataí, está também entrando no mesmo caminho. pessoas que cidades que estão crescendo e estão se desenvolvendo. Anápolis, as pessoas veem ela, como o professor falou, ela é a Manchester goiana, ela estrategicamente ela está muito bem posicionada, mas o pessoal ainda fica na ilusão só de acompanhar ali o DAIA e não ver as outras necessidades da cidade que nós temos, que o comércio, né, conduz uma grande variedade de pessoas e produtos para a nossa cidade, que precisa de qualificação, né? A saúde nossa, se nós não tivermos ela bem preparada, bem estruturada, nós não vamos ter pessoas que cuidem da nossa cidade. Claro que o saneamento básico também influencia diretamente. Então são fatores que temos que ter uma importância maior para a população e não apenas só para a indústria ou para as empresas.
Então eu acredito que as pessoas que estão se candidatando para a cidade, elas têm que conhecer realmente o que eles buscam e o que a população precisa nesse primeiro momento. Dando uma sequência nesse seu pensamento, professor, vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui agora para os nossos ouvintes. Vocês lembram qual foram as promessas de campanha do seu vereador e do seu prefeito? Porque eles vêm, prometem, falam que vão fazer isso, vão fazer aquilo, e aí? Cadê? Tem acontecido isso, né? Será que acontece? Vamos lá. Pensem em quem que vocês votaram aí há 4 anos atrás. Eu me lembro de um candidato. Vocês lembram quais foram as promessas? Você lembra o que ele falou que ia organizar dentro da cidade de Anápolis? Ele o fez. O nosso prefeito cumpriu tudo aquilo, porque é fácil, Norberto. Eu vou vir aqui e vou falar que eu vou aumentar em 50% a renda dos comissionados, que eu vou aumentar o salário das pessoas e que eu vou pagar os pisos disso e daquilo, que eu vou pagar além do piso. Aí eu assumi o governo. E aí? Fiz aquilo que eu prometi? É a pergunta que todo mundo faz. Na realidade, por isso que quando eu falei que as pessoas precisam ser mais politizadas para ser menos influenciadas por informações que elas sequer sabem, né? Eu hoje, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, eu até escrevi aqui hoje pela manhã, em casa, pensando um pouquinho, e fiz um texto aqui sobre a situação de um determinado partido, né? E as pessoas se dizem cristãs, mas eu estava olhando o que o partido fala a respeito. Deixa eu ver se eu estou aqui nesse. Se eu acho que está naquele telefone aqui, deixa eu ver se eu estou aqui. E eu tenho certeza disso. Olha, sabe, as pessoas se dizem cristãs, por que fazem parte desse partido? Né? Porque ele combate tudo aquilo que é contrário àquilo que a pessoa acredita, né? E eu estava vendo aqui, isso aqui, ó, conhecido como, deixa eu ver aqui, meu Deus, Neuberto Vivo, cadê aqui? E ele se contradiz, deixa eu ver onde que está meu Deus, nesse WhatsApp que eu botei aqui nos grupos, Neuberto, aquilo que ele prega, ó, deixa eu ver aqui. Como se dizer cristão? Olha aqui, deixa eu aumentar mais aqui a letra para os senhores, para ver se dá para vocês enxergarem aí, por exemplo. De verdade, porque ele antes não persegue, olha, como se dizer cristão e permanecer num partido de, lá vou eu falar de esquerda, desde que há muito tempo a esquerda e o Partido dos Trabalhadores alimentam uma relação hostil com o cristianismo, especialmente do segmento evangélico, devido às suas posições totalmente antagônicas. Esse conflito não é por acaso, mas sim decorrente da impossibilidade de convivência de pensamentos esquerdistas e valores da fé. De um lado, a defesa do direito da vida, do outro lado, a guerra pela liberação do aborto. No mundo cristão, a valorização da família e da comunicação e da continuação da espécie. Nos partidos de esquerda, o incentivo ao relacionamento não tradicionais, ao declínio da ordem e da moralidade com a sensualidade precoce de crianças. Por exemplo, como principal partido de esquerda, é natural que este partido libere a organização de ataques e perseguição a devotos de sua religiosidade. Eu vi agora de um determinado partido de esquerda, no início do ano passado, o cara entrou numa igreja católica e saiu quebrando tudo quanto é santo. E a pessoa que se diz cristão pertence a esse partido. Né? Aquele que é católico evangélico está no partido de esquerda que é a favor do aborto. Mas o que ele aprende na igreja dele? Então, isso que eu queria ver. Se você, eu não estou dizendo o que é certo, o que é errado, que eu penso o seguinte: se você discorda de determinada coisa, por que participa de um partido que discorda daquilo que você acredita? É uma contradição muito grande. Aí mostra claramente que as pessoas sequer procuram saber o que realmente aquele partido defende, suas ideias, entendesse? E os seus valores. Então, se realmente tu quer estar nesse partido, lembre-se, ele defende, vai lá, vê qual é a ideologia desse partido, vê o que ele fala, o que ele acredita, o que ele prega. Se isso aí, você concorda. Se você concorda, parabéns, fique nele. Se você discorda, o que você está fazendo nele?
Então é meu pensamento. Aí, se os senhores quiserem comentar, é um assunto polêmico realmente, mas é meu ponto de vista. Vocês querem comentar? Vamos lá nessa sequência. Certo? Hoje as pessoas, elas simplesmente querem ser ouvidas. Então elas utilizam de vários argumentos, de vários artifícios, tanto para ser ouvidas como para serem vistas. Uma das formas é criar o caos. E dentro dos partidos, eles precisam demonstrar-se sempre em evidência. Então eles vão criar doutrinas, eles vão criar ideologias, que geralmente nem às vezes vai de acordo com aquilo que a gente chama de valores. Nós comentamos aqui a respeito de crenças, nós falamos aqui já a respeito de valores, sobre como as crenças são limitantes e de que forma que a gente vai quebrando isso daí. Só que hoje as informações vêm tão prontas da parte de cima, de dentro dos partidos, que as pessoas não conseguem ver outras coisas a não ser aquilo que o partido prega. A pessoa pode ser cristã, a pessoa pode acreditar em Deus, mas ela fala o seguinte: eu não posso matar um passarinho, um canário ali na rua, mas eu posso fazer um aborto. Eu vou preso se eu pegar uma maritaca que está andando ali no meu quintal e está comendo aquela fruta num pé que eu plantei na minha casa, e a maritaca está lá comendo aquelas frutas. Se eu, por acaso, matar um bicho daquele, eu vou preso. Mas se eu pegar durante a gravidez e eu tenho o meu livre, né, o corpo é meu, né, então eu tenho livre acesso ao meu corpo, eu não vou. Cadê a respeito de valores? A gente tem valores até então não entrar dentro da minha casa, né, até não fazer parte dentro da minha família. Então as pessoas vão falar o seguinte: enquanto não está acontecendo dentro da minha casa, vou tocando, né? E eu vou indo. Mas até o momento que o ladrão entra... Vamos lá, vamos pegar... Eu só estou um exemplo aqui a respeito do ladrão, né? Uhum. A gente está falando a respeito de inversão de valores. Entendo. Se um ladrão entra dentro da minha casa, pula o muro, arrebenta a porta da minha casa, e eu, por acaso, eu tenho uma arma dentro da minha casa e eu atiro no ladrão e, como eu tenho boa pontaria, infelizmente, eu acerto e mato esse ladrão lá dentro. Quem vai preso sou eu. Porque eu já fiz um crime premeditado. Mas peraí, o cara entrou dentro da minha casa, invadiu minha casa, estava roubando. Ok? Mas você não poderia ter arma ali dentro da sua casa, então significa que você já estava premeditando aquilo dali. E você vai responder por isso. Olha a inversão de valores. Verdade. A mesma coisa acontece hoje dentro da política, acontece dentro da religião. E a gente vai começando a mudar a respeito de valores. E a gente acredita naquilo, defende aquilo, até a partir do momento que a gente não teve uma necessidade de uso daquilo dali. É verdade. Professor, o senhor gostaria de opinar sobre o assunto? Frederico? Bom, isso é até engraçado. Eu estava vendo uma matéria que aconteceu recentemente, não sei se o professor Wilton ou vocês ficaram sabendo. Parece que teve um meliante, entrou numa casa, foi pular um muro e infelizmente ele acabou ficando machucado. E ele tentou roubar a casa, ele ia para roubar. Só que parece que ela tinha arame farpado, algumas coisas no muro. Essa foi legal. O que acontece? O dono da casa foi processado, parece que vai pagar em torno de R$70 mil para o bandido e ainda pagar todo o tratamento de saúde dele. Pelo amor de Deus. Então, o que o professor Wilton falou? É uma questão de inversão de valores, de princípios e valores. Relativizando a culpa também, né? Sim. Então, assim, hoje parece que você não pode mais proteger sua casa. Porque, como o professor Wilton falou, se você tiver qualquer situação ou objeto para poder proteger a sua casa, já é algo que pode ser premeditado. Você não pode ter as suas escolhas hoje, porque dependendo da sua escolha, você está infringindo, né, as leis de aceitações e inclusões hoje impostas por uma determinada sociedade. A sociedade está querendo normalizar algumas coisas que são comuns. Então eu acredito que o normal não é comum, são coisas diferentes. Muitas situações que nós vemos hoje na sociedade está sendo muito comum, mas não é normal. Quando a gente leva para os nossos princípios e valores, sejam cristãos, sejam éticos, então algo que a gente precisa prestar muito atenção nessas questões. E realmente, o que o professor Wilton falou, as pessoas não estão pensantes hoje.
né? Eu acredito que eu posso usar aqui a palavra preguiça. Né? Elas não têm um mínimo conceito de ir lá e buscar a informação e ver se ela é verídica. E já vai falando, vai aceitando, vai propagando isso de forma discriminada e disparada na internet, principalmente com as redes sociais, aonde que uma mentira ela acaba se tornando uma verdade nos dias de hoje. E como a gente vai se defender contra isso? O que a gente percebe, pelo menos o que eu percebo, é que existe muito essa questão do lugar de fala. As pessoas tentam sempre agora empoderar as minorias para que elas tenham lugar de fala, mas em alguns momentos essas minorias estão praticando elas estão praticando alguns atos que são incoerentes ou até muitas vezes criminosos, mas a gente está relativizando aqueles atos porque a gente tá tentando ver assim, o que gerou aquilo. Tá sempre tentando tirar a culpa do indivíduo e colocar a culpa em outras situações, como a situação social, a situação local que ele vive, a situação de criação. Então, a responsabilidade nunca é daquela pessoa que está cometendo aquele ato. É sempre de uma terceira via. Isso é muito complicado, porque se a gente tira a responsabilidade do ser humano e coloca nos outros, ninguém assume nada. É verdade. Ninguém é responsável, ninguém é de fato atuante, ninguém é de fato a pessoa que precisa ali, digamos assim, responder pelos atos. Verdade. Olha só, eu sou de uma região muito pobre, no centro da Amazônia, sei da realidade que a gente vive e essa que às vezes são demonstradas nos meios de comunicação. 90% não é verdadeiro, só mostra aquilo que é conveniente. Quando as imagens de pobreza é mostrada só em época de política, prometendo fazer mudanças e depois isso é esperado, depois que o político assume, ela é esquecida, né? Lembro-me que Damares, em 2022, 2021 para 2022, fez uma grande denúncia lá do que acontecia na minha ilha do Marajó. Eu conheço toda aquela região, Belém até Macapá, todo o estado do Amapá, onde nasci, me criei, conheço tudo, né? E falaram que era mentira e trataram como um escândalo o que ela estava falando, né? Ultimamente teve um evento muito grande aqui, aí de um show, e uma menina achou por melhor denunciar através de uma música. Veja o que acontece na Amazônia, confirmando toda a veracidade do que outrora ninguém deu bola, porque se tratava de alguém da direita falando a respeito do assunto. Júlia, coloca a música aí, enquanto isso eu vou botar as imagens do que acontece. Aumenta. Oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Esperando os ceifeiros da grande seara, a Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão.
que é isso? Se vocês forem pesquisar, tem muitas imagens. Se vocês forem pesquisar, essas imagens que vocês estão vendo aí, que eu estou colocando agora, olha aí, isso aí é o que acontece. E muitas dessas crianças, a gente viaja no navio, elas entram, olha, para pedir comida. Eles laçam o navio, olha como vocês estão vendo aí. Eles laçam o navio para... Acho que a bateria está fraca. Caiu, Eles laçam o navio para pegar, pedir comida. Eu vou tentar, que vai ligar de novo meu computador aqui, eu vou mostrar para vocês. E... Só um instantinho, gente. Pode comentar. Vai ligar meu computador. Pode comentando. Enquanto eu vou carregar de novo meu computador para mostrar as imagens. Essas realidades já foram demonstradas muitas vezes nas mídias, até para fazer uma parte de comoção. Né? Nós que estamos aqui na parte central, na parte sul do Brasil, a gente não consegue perceber e entender essa realidade que acontece no Pará, no Macapá, no Acre, e a gente começa a ver através daquilo que a Júlia falou a respeito de mídias. Então, para cá a gente recebe as imagens daquilo que eles querem nos mostrar. Se é Aquilo que eles conveniente querem. passar uma maquiagem, eles passam. Se é conveniente comover, eles comovem. E a gente nunca sabe a realidade porque a gente não vivencia aquela realidade. E quando a gente recebe essas imagens, ou até esse manifesto através da música, Norberto, a gente começa a entender realmente, peraí, o que é a questão querendo nos informar, né? Então, eu acho que essa é uma realidade que a gente tem, principalmente agora que a gente está falando a respeito do tema política, né? Então, agora é que a gente vai demonstrar. Então, isso aí está acontecendo aqui, isso aí, provavelmente, nessa região norte, no nordeste, eles estão utilizando essas imagens para fazer captação de recursos para votos dos seus partidos e vão sempre vender a fome, né, como a bandeira de campanha. Sempre vão usar a fome, a desnutrição, a falta de saúde. O professor Frederico ainda fala muito aqui a respeito que a gente participa, mas a gente não está lá dentro. Vários profissionais da saúde, tivemos manifestos agora essa semana da educação. Sim. Reivindicando melhorias, reivindicando verbas. A gente vê direto aí campanhas aí, principalmente de canais aí, né, dentro das redes sociais, falando que o CEMEI, né, não tem nem alimento para as crianças. Que os pais hoje, há muitos anos atrás, ainda na minha época ainda de faculdade, não vamos falar esse período aí porque fica feio, né? Nós fizemos uma pesquisa que as pessoas mandavam os filhos para as creches e para fazer os anos iniciais, os anos fundamentais, por causa da comida, não era por causa da educação. É a única refeição que as crianças tinham no dia. Isso é fato. Então, por isso que eu mandava meu menino e obrigava ele a ir para a escola. Não era para ele aprender a ler e para escrever. Era para comer. Olha, esses barquinhos que vocês estão vendo aí na tela, a gente vai no navio, eles vão se aproximando e laçam o navio que vai passando. Eu geralmente, 6 meses, eu costumo ver. Balsa tem navio também, gente. As balsas quem vai são os caminhoneiros que vão lá, a gente não pode ir nelas. Os passageiros têm que ir de navio mesmo. E eles ficam aguardando que a gente jogue alguma coisa. De 6 meses, quando eu viajo daqui para lá, já estou há 5 anos aqui, eu pego roupa dos meus amigos, sapato, brinquedo, eu levo, ó. Olha como elas ficam aí. Elas laçam, isso aqui é fato. Eu faço desde a minha infância que eu viajo aí, eu faço campanha com meus amigos para levar roupa para esse pessoal aí, brinquedos, a gente amarra uma sacola plástica, tem vários registros disso que entraram no meu Face aí, Nilberto Dantas ou Nilberto Antônio, você vai achar lá essas imagens aí que eu vou sempre nesses navios lá da nossa região e é muito triste, olha aí,
Talvez vocês não teriam coragem, nem imaginem de fazer um negócio desse, né? Tem muita gente que nem imagina que isso acontece. Neuberto, Todos os dias isso acontece. aproveitando, eu acho que você é a pessoa que melhor pode contar ali sobre a realidade da Amazônia e a realidade, né, desse local. E eu queria muito que você falasse pra gente o que de fato acontece aí, qual é a realidade. Eles vendem a fome ou existe de fato fome? Existe a fome. A Amazônia ela é rica, mas precisa de pessoas ter material para que ela possa buscar essa caça, buscar o peixe, né? E eles também precisam vestir. Você vai viajar num barco desse aí, você viaja horas e vê só uma família pequena e depois muitas horas para achar outra família. Como é que esse povo vive lá, né? Eu conheci porque eu cacei, já pesquei, eu vi nessas situações também na minha infância, né? Mas na primeira oportunidade que tive de estudar, eu falo para os jovens, estudem. Que a velocidade é alta, né? Então, a gente vê que eles se arriscam mesmo, né? Um risco de vida que eles estão passando ali. Vou dizer uma história triste que se vocês pesquisarem aí, um dia a Record filmou de um garoto, a história de um desses garotos aí, foi lá, fez um documentário, até vocês vão procurar no YouTube, tem, e mostrando o que ele fazia, ajudava até o pai dele, caçando, pescando, e quando acontecia, e pegava também frutos para vender, a gente também traz açaí, traz camarão também às vezes, quem consegue para vender nos barcos, e depois foi embora, registrou, e passou-se 2 anos depois, retornou lá, o garoto com 14 anos já tinha sido morto. Morto porque alguns desses meninos, eles adquirem essa precisão de laçar e ficam bom, e viram que vocês não sabem, pirata. Que é uma profissão? Tipo isso lá? Não, não é pirata, é assalto aos navios de cargas. Ah, assalto. Entendi. Só que os barcos já vão armados muitas vezes, né? Sabendo que isso vai acontecer, e às vezes matam. Aí quando eles voltaram para ver como é que você estava, a vida do menino e tudo, aí só levaram ele lá vocês podem procurar no YouTube que está a matéria. E falando, mostrando a situação que a criança já tinha matado, porque ele virou também um pirata, ele adquire a habilidade rápida de subir, aí bota lá a espingarda na cara, o revólver do piloto lá, e eles param, e não é para ficar rico, vocês acreditam se quiser. Eu não estou justificando que eu sou contra qualquer tipo de natureza de roubo. Eles vão lá, assaltam e tiram toda a comida que tiver lá, roupa, saquinho, tudo, né? É pelo básico. E o que tiver lá dentro, que eles puderem levar, e vem muitos barcos e levam dos caras, né? Por isso que é caro às vezes as comidas lá para a Amazônia também, porque são seguradas, né? Porque eles não assaltam, nunca aconteceu, até hoje que eu conheço da história de 57 anos de idade que eu tenho, o navio esse aí, por exemplo, esse é de passageiro, sabe? Isso aí, né? O Ferrobult tá passando aí, eles não assaltam de passageiros, né? Nunca aconteceu isso, eles só assaltam os de cargas, né? Que vão daqui as carretas, cheias de mantimentos, né? Alguém identifica e essas crianças se tornam jovens, viram piratas d'água. Por quê? Porque não existe oportunidade. Aí a gente pergunta, aonde está as ONGs que ganham milhões de reais para investir aí? Não está. Eu comparei, aonde saiu uma nota a respeito dos índios e Yanomamis, né? Fizeram aquele maior rebu no final do governo de 2021 para 2022 do Bolsonaro, né? Saiu agora, anteontem, um relatório mostrando que morreram o dobro de índios e Yanomamis com problemas. Olha o menino laçando aqui, isso aqui tá bem legal, tá bem? Dá para vocês verem, olha, vou até voltar aqui para vocês verem ele laçando. Ó, esse aí vai passar do lado, olha como ele vai laçar lá que vai encostar, olha como é que é feito o laço. Ele mete um gancho, ó, pá, laçou, ó, puxa. E sobe. E aí sobe. Quando é de carga, eles. Se der para eles verem à noite, não dá para ver de novo, porque não faz barulho esses barcos, né? Já estão lá no meio esperando. Ele laça. Quando o marinheiro vê, os caras estão com os revólver na cara deles lá para assaltar. Se eles estiverem armados, segurança, já vão disparar e vai sair. Tem guerra mesmo, não tem jeito. Isso acontece direto na Amazônia. Mas ninguém comenta mais isso. Ninguém fala disso mais. Entendeu? Por quê? Quem é que tá? Olha aí que laçou de novo. É um gancho de vergalhão. Que ele põe no pneu. A engata lá que tá amarrada nessa corda. Olha a garota aí segurando aí, ó, puxando, ó. Vai até, ó.
Pode alagar, mas eu já estou acostumado. Olha, aquilo lá ele vai vender isso aí. Já caiu metade das laranjas dele lá dentro. Coitado. Mas eles vão, assim mesmo, querem nem saber. Vocês teriam coragem de fazer isso? Vocês imaginaram Não sei nem na mente nadar. de vocês que isso aí acontecia na Amazônia? E o palmito, né? Eu já vi muitos documentários. Mas tem gente que não sabe que isso acontece. Olha aí que vocês estão vendo. Triste, né? Procure aí, gente, pesquisa, vocês estão nos ouvindo? Essa aí é a Amazônia, que todos dizem que defende, milhões vai para aí, mas usam dessas imagens apenas para sensibilizar e buscar voto. Mas não estão preocupados com ninguém. E isso aí, antes de eu nascer, já era assim e é até hoje assim. E essa também não é a Amazônia que o gringo vê, né? Não, essa Amazônia não é a que o gringo vê. O que o gringo vê é aquela uma que tem produtos medicinais. Essas ONG aí que vão lá com o intuito bem diferente do que é ajudar. Quer ver se existe ONG para fazer o bem? Por que não tem ONG no Nordeste? Matando fome daquele pessoal, lá da parte pobre do Maranhão, da Bahia. Cadê as ONGs? Por que não estão lá também? Será que realmente é para fazer o bem? Vocês já pararam para pensar nisso? Falo isso como alguém do Norte, nascido e criado lá, que sabe da realidade lá, mas que nos meios de comunicação é contada algo bem diferente. Eu fico rindo às vezes lá em casa, e com a minha esposa, tem um amigo que é advogado também, que eles sabem, de vez em quando vem aqui dar uma entrevista com a gente. Ontem ele estava aqui, a gente sabe de tudo que acontece lá, outro, entendeu? Tem muitas coisas, isso aí é fato. Mas uma ministra, quando era ministra, fez uma denúncia mostrando e quase ela ia presa. Hoje a senadora de Brasília, né, Damares. Tá aí, ó, acontecendo. Eu vejo isso todos os dias. Aí são traficadas crianças, órgãos também dessas crianças. Os pais pobres entregam seus filhos, tá? Em troca de nem muito dinheiro. Às vezes bota para casar cedo para ver se tira de casa para não ficar passando necessidade. E vou levar sua filha para estudar. Deixa comigo que eu vou cuidar dela. Gente de idade, de outros lugares, que entram aí. Entra navio de fora, de outros lugares, né, para buscar coisas da Amazônia. E leva gente também, crianças. Você sabe falar sobre a questão da prostituição infantil? Isso é fato. Isso é fato. É porque eles precisam de combustível, não precisam? Óleo diesel para colocar nas lanchas, né? Eles lá entram, mantêm relação em troca de comida e combustível. Isso é fato. Isso acontece faz direto. parte do cotidiano. Não, direto. Tá? Como foi que chegou a AIDS nessas crianças aí? Lá tem AIDS direto. Quem foi que transmitiu para elas? Se elas moram isoladas? Pergunta se as autoridades políticas querem saber disso. Talvez. O cara está contando mentira. Eu digo, vai lá. Mora, passa um tempo lá, viaja nos interiores. Vocês vão conhecer a realidade do que é a Amazônia. Não é essa que estão mostrando na televisão, não. Tá cheio de coisa aí. Agora, o bom é que a internet está mostrando a realidade dos fatos hoje, né? Porque esse povo está registrando o que ocorre lá, né? E expondo. Né? Outro dia eu vi até o celular chegou na mão de índio. Eu acho importante chegar, mas eles, ao ter acesso à informação também de forma distorcida, assim, está acontecendo uma série de outras coisas que é um conhecimento muito rápido que chegou. Não é, nós fazemos parte de uma história que vem devagar chegando na gente, essas informações, né? Pelo tipo de cultura, de educação que a gente tem, e a gente vai podendo filtrar e ver o que é bom e o que não é. Tu coloca na mão todo esse nível de quantidade de informação que temos hoje na internet disponível, com maior facilidade na mão de alguém que nunca viu, ele fica deslumbrado e não sabe filtrar o que está vendo. E aí acontecem coisas que vocês nem imaginam. Só estando lá para ver, né? E a gente tem os canais porque a gente de lá sabe como ver essas situações. Tem coisas que não podem nem ser mostradas porque é muito pesado. Mas Julinha, vamos tirar desse baixo astral um pouquinho aqui. Vamos botar uma musiquinha, ver uma música mais feliz e alegre pra gente tratar de outro assunto depois? Vamos sim, depois a gente vai pro break. Ok. Tu quer colocar logo o break? Coloca depois a gente bota a música logo, bota o break aí, depois a gente fala. Eu não tinha visto isso, né? Ouvir agora o apoio cultural da Nova FM. Tem muito mais do que isso, você nem imagina. A Decor Colors Anápolis traz versatilidade